Simplesmente Ele que te trouxe aqui nesta noite. Aleluias. Quem sentiu a presença do Senhor mais uma vez neste momento, diga glória a Deus. Eu queria que, sem muita demora, ainda de pé, alguém acendesse a luz para mim, por favor, e você abrisse a palavra do Senhor. Abra a palavra santa do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2. Irmãos, não se esqueça que o Messias, ele continua aqui neste lugar. E ele tem um carinho tão especial por você, meu querido, minha querida. De repente você pensa assim, mas pastor, será que ele tem um carinho por mim assim especial, do jeito que o Senhor está falando? Ele te amou primeiro antes que você pedisse perdão. Antes que você se arrependesse, ele já te amava. Antes de você colocasse os teus pés aqui pela primeira vez, ele já te amava. E sabe por que, mulher, que ele te trouxe aqui nesta noite? Porque ele tem algo a tratar na tua vida em especial. Portanto, diga para o teu irmão assim, olha, coma desse churrasco maravilhoso nesta noite. Porque é um churrasco preparado pelo meu pai. O meu pai está bancando tudo. O meu pai está bancando qualquer despesa nessa noite desse churrasco. Então coma desse churrasco. Fala para ele, fala para ela. Quem encontrou 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo é o 9. Uma palavra profunda, irmãos. Palavra profunda. Ah, se nós soubéssemos o tamanho de tão grande e profundo esta palavra para nossas vidas. Aleluias. Os irmãos encontraram 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, aleluias. Mas vós sois o quê? Eu não ouvi, mas vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O 10 diz exatamente assim: vós que em outro tempo não éreis. Diga comigo, não éreis. Diga assim, eu não era nada. E diz a palavra do Senhor: povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Diga assim, antigamente eu não era nada. Antigamente eu não era povo. Eu não tinha alcançado a misericórdia. Mas hoje eu alcancei a misericórdia do meu Pai. Aleluias! Glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor agora também. Êxodo. Os irmãos encontraram Êxodo 29. O versículo é o 4, que diz assim: então farás chegar Arão a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. O 5, depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás como o cinto de obra de artífice do éfode. O 6, e a mitra porás sobre a tua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. O 7, e tomarás o azeite da unção. Diga comigo, o azeite da unção. E o derramarás sobre a tua cabeça, assim os ungirás. Fecha os teus olhos ainda de pé. Apaga a luz para mim, por favor. Oh, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez. Ó Senhor, nós sabemos que não somos qualquer um, não. Nós sabemos que não somos qualquer um, Senhor. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, Pai, para fazer uma grande diferença nesta terra. Então, Senhor, aqui está, Senhor, a tua amada igreja. Estamos nós, a igreja do Senhor, ó Pai, que um dia estaremos, ó Pai, subindo até o teu céu de glória, para junto gozarmos de toda a felicidade dos céus contigo, ó Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, ó Pai.
mais uma vez, em o nome de Jesus. Eu quero que você levante as suas duas mãos bem alto. Aleluias. Eu quero que você olhe com as suas duas mãos bem alto, John Lennon. Olha para o teu vizinho da direita, da esquerda e diga assim: olha, eu não sou qualquer um não. Eu não sou qualquer um não. Eu não sou qualquer uma não. Eu sou escolhido por Deus, pelo meu Pai. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Eu fico olhando, irmãos, quantas e quantas vezes nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos os pequenininhos, nós nos sentimos um ninguém, nós nos sentimos os inúteis. Por quantas e quantas vezes muitos e muitos têm chorado, têm se lamentado, têm pensado em desistir porque simplesmente se sente inútil. Eu quero que você repita mais uma vez: eu não sou inútil. Fala comigo: eu não sou inútil. Diz a palavra do Senhor, né? O irmão Pedro, ele escreveu nessas cartas, ele escreveu um pouco antes do que nós lemos. Ele escreveu assim: olha, a pedra de esquina, a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não os quiseram. E quando ele fala assim, a pedra que os edificadores rejeitaram, ele está falando que essa pedra é o próprio Senhor Jesus. Os edificadores são quem? São os judeus. Nós somos considerados gentios. O que nós lemos a palavra? Antes nós não éramos, agora nós somos. Antes nós não éramos povos, mas agora nós somos povos. Antes nós vivíamos nas trevas, minha irmã. Hoje nós vivemos na luz. Então, quando nós ficamos sabendo, lá no passado, nossos antepassados, os gentios antepassados, quando ficamos sabendo que os seus viraram as costas para o Mestre Jesus, então nós tomamos posse. Eu quero chamar a tua atenção no que nós lemos ali. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, né? O povo santo. Para que você entenda a palavra do Senhor nesta noite, eu preciso que você vá comigo lá no início de tudo, meu querido, minha querida. Quando Deus faz o primeiro homem, né? Quando Deus, ele cria Adão. E Deus, todos os dias, no cair da tarde, ele dialogava, ele palestrava com Adão. Deus, ele sempre amou tudo aquilo que ele criou. Deus jamais abandonará tudo aquilo que ele criou. Então você pode ficar despreocupado. Diga para o teu irmão: pode ficar despreocupado, que Deus, ele nunca vai te abandonar. E todos os dias Deus procurava Adão para dialogar: meu filho, ou meu pai, meu filho, ou meu pai. Diálogo de filho para pai, de pai para filho, todos os dias. Só que um dia Adão deixou o pecado entrar. Diz a palavra do Senhor que o que separa o homem de Deus é o pecado. Então o homem se separou de Deus. Não que Deus abandonasse, não, Deus jamais abandonará o homem que se ausentou da presença de Deus através de quê? De todo o pecado. Só que Deus, não abandonando e amando tudo que ele criou, porque tudo que ele criou, ele falava assim, olha, quando ele criava, ele falava assim: bom, isso é bom. Agora, quando ele criou um homem especial, meu irmão, minha irmã, ele falou: é muito bom. É muito bom. Sabe por que ele falou é muito bom? Sabe por quê? Antes de ele fazer o primeiro homem, ele disse assim: olha, façamos. Ele falou: olha, façamos. Ele não falou assim: eu vou fazer. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Olha, sabe por que o diabo, ele não tem direito de tocar não, irmão? Sabe por quê? Você é imagem e semelhança de Deus Altíssimo. Você é imagem dele. Ele não tem direito nenhum de te tocar. Mas o que separa o homem de Deus? O pecado. O tempo foi passando. Ele se separou de Deus por causa do pecado. Só que Deus ainda tinha algo dentro de si. Um plano de criar uma nação. Sabe por quê? O povo era muito idólatra. Existiam outras nações.
existia o erro, o pecado, o homossexualismo, existia a idolatria. Deus teve uma estratégia: olha, eu vou formar uma nação. Sabe o que Isaías diz? Isaías diz, no livro de Isaías, Jacó, ele é criação, Israel é formação. Então Deus formou uma grande nação através de Jacó, que passou a se chamar Israel. E Deus teve aquele plano, ele falou assim: olha, eu preciso preparar a minha nação. Então ele procura um homem chamado Abraão e faz promessas para Abraão: Abraão, Isaac, Jacó, os teus filhos. E de repente chega até um povo descendente de Abraão que estava sendo escravizado no Egito. Esse povo vivia amassando barra para fazer tijolos, escravizado durante 430 anos. Aí Deus escolhe Moisés e diz para Moisés: Moisés, chegou a hora. Chegou a hora de eu levantar essa minha nação. A nação que vai ser a nação eleita, escolhida. Aleluia. E Deus então manda Moisés levar o povo para uma terra prometida. E passando pelo deserto, Deus já levantou aquela geração, né, aquela nação, aquele povo durante o deserto. Então Deus, ele precisava de uma língua. Ele colocou a língua hebraica para ter uma geração, uma nação perfeita. Precisava de tudo, irmãos. O que Deus levanta tem que ser perfeito. Então ele já tinha uma nação. Ele precisava levantar o quê? Uma língua, a língua hebraica. Ele precisava de alguma coisa, levantar as leis. Então ele elabora as leis, escreve em tábuas e dá para o teu servo Moisés para mostrar para o povo, vai passar para o povo. Então Deus já tem uma nação. Deus já tem a língua dos povos, do povo. Tem as leis, os mandamentos. Mas fica faltando algo ainda. Deus precisa levantar sacerdotes. Diga comigo, sacerdotes. Aleluia. É agora que eu começo a pregação. Deus precisa levantar sacerdotes. Então ele diz, ele chama Moisés para uma íntima conversa e diz assim: olha, Moisés, o negócio é o seguinte, eu preciso levantar sacerdotes. Sabe por quê, Moisés? O sacerdote, ele vai ter um serviço de fazer o seguinte, de uma ligação novamente do homem para comigo e de mim para com o homem. Essa vai ser a função do sacerdote. Sabe por quê, Moisés? Eu me sinto distante do homem. Não por minha culpa, não, Moisés, porque eu não peco, mas sim o homem. Lá no paraíso, lá no jardim do Éden. Lá no jardim do Éden ele pecou, então se separou. O pecado nos separou, mas Moisés, eu amo tudo aquilo que eu crio, eu preciso cuidar. Então a fonte, Moisés, vai ser o sacerdote. Que vai ser tipo um canal de Deus para com o homem. Moisés fala: meu Deus, o que eu devo fazer? Moisés faz o seguinte: tem as 12 tribos, você vai pegar 12 príncipes, um de cada tribo. O que você vai fazer então, Moisés? Cada um vai pegar uma vara. Durante a noite, cada príncipe, um representando as 12 tribos, cada um de sua tribo, aquela vara que florescer, essa família vai ser a família dos sacerdotes. Passou-se a noite, a vara de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, floresceu. Então Deus, ele escolhe. Diga assim comigo: Deus escolheu Arão, primeiro sacerdote. Arão era um canal. Ah, mas está muito fraco. Arão era um canal do homem para com Deus. Novamente. Então o que acontece? Mas precisava passar por algumas etapas esse sacerdote. Ele precisava ser preparado. Diga comigo, preparado. Ele precisava passar por 3 etapas para chegar a assumir o sacerdócio real. O que nós lemos ali? Vós sois o sacerdócio real.
Sacerdócio real. Quando ele está falando ali, irmãos, quando Pedro está falando, ele não está falando para o pastor, para a pastora, não está falando simplesmente para os evangelistas. Vós sois o sacerdócio real. Alguém entendeu? Diga glória a Deus. Vós sois o sacerdócio real. O que é o sacerdote? O sacerdote é alguém que representa Deus aqui na terra. Mas pastor, o que você está falando? Quer dizer que eu então represento Deus aqui na terra? Exatamente. Você representa Deus aqui na terra. Você é sacerdote escolhido. Eu só quero que você nesta noite só tome posse disso, porque essa palavra é profunda. Então Arão, ele precisava passar por um processo. De repente você também está precisando passar por um processo para assumir o cargo de sacerdote. Aleluia. E o que Deus fala então, que nós lemos ali em Êxodo? Deus fala assim: Moisés, traga o teu irmão. Preciso fazer a primeira coisa com ele. Primeira etapa do sacerdote: se lavar. Aleluia. Diga para o teu irmão assim: você se lavou? Se lavar, irmãos, não é com essa água que a gente toma banho de chuveiro quentinho, ou geladinho, ou morninho. Se lavar de dentro para fora. Será que você está me entendendo? No momento que você aceitou Jesus, no momento que você levantou as tuas mãos para o alto, dizendo: Jesus, eu estou aqui, eu te aceito, você já está sendo chamado de sacerdote. Aleluias. E você nesta noite, você vai saber se você é lavado, se você não é lavado, se você precisa arrancar as caracas internas. Existem muitas pessoas que têm caracas internas, que precisam ser removidas. Ei, Moisés, traga o teu irmão até na porta da congregação, e ali eu quero que você prepare uma bacia com água, Moisés, porque eu quero que você lava o teu irmão Arão. Sabe por quê? Para ser sacerdote não pode ser de qualquer maneira não, Moisés. Para ser sacerdote tem que ser lavado, tem que ser esfregado, tem que ser areado. Deus nesta noite ele fala: para ser sacerdote, mulher, tem que ser bem lavado de dentro para fora, tem que ser limpo. Para ser sacerdote tem que ser limpo, tem que ser lavado. O que lava o homem de dentro para fora, meu querido e minha querida, é a palavra de Deus. Essa palavra ela lava por completo dos pés à cabeça, de dentro para fora. Porque para ser sacerdote tem que ser limpo, tem que ser lavado e redimido. Para ser sacerdote tem que deixar muitos erros. Para ser sacerdote tem que fazer várias renúncias. E infelizmente muitas pessoas não têm renunciado a algumas coisas da tua vida. Ah não, mas é muito difícil eu renunciar, pastor. É muito difícil, é maior do que eu. Tem que ser lavado, tem que se lavar. Crente que fala mal dos outros tem que ser lavado. Crente que só pensa em desistir tem que ser lavado de dentro para fora, uma lavagem interna. É a palavra que liberta, irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta o homem de todo pecado. É a palavra de Deus que pega um traficante, faz dele um pregador da palavra de Deus. É a palavra que liberta aquele homem que andava com um revólver na cintura. Hoje ele chora na presença do Senhor. Aquela prostituta que vendia o corpo, é a palavra que lava de dentro para fora, e hoje ela dá glória a Deus. É a palavra que liberta. Tem alguém lavado aí? Diga glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que precisa ser lavado? Diga aleluia. Deus vai lavar hoje. É hoje. Fala para o teu irmão assim: olha, Deus ele quer te lavar. Você está preparado para ser sacerdote? Deus ele quer te lavar. Você está preparado para ser sacerdotisa? O pastor ele não pode lavar ninguém, irmãos. Por mais que o pastor auxilie, o pastor dá conselhos, o pastor ajuda, faz visita, a hora de madrugada, pastor não tem poder para lavar ninguém. Quem tem poder para lavar é a palavra de Deus. Ela vai te convencer de toda a sujeira, de toda a imundície, de toda a carniça interna. É ela que convence o homem. É a palavra. Aleluia. Está preparado aí para se pôr nas condições e na posição de um verdadeiro sacerdote? Aleluia.
precisava de algo que nós lemos aqui ainda. Segunda etapa, vestir. Deus, ele só vai vestir o sacerdote nos dias de hoje se ele estiver bem lavado, irmão. Então, dá uma olhada para dentro de si neste momento. Tem alguma coisinha aí que precisa ser lavado? Vai lavando. Precisa esfregar com palha de aço? Deixa o Espírito Santo te esfregar por dentro agora. Porque para vestir as roupas de sacerdote, tem que estar puro por dentro. Tem que estar com convicção. Aleluias. O sacerdote precisava se vestir com roupas sacerdotais. Ei, Moisés, segunda etapa, Moisés, já está lavado, né? Então, segunda etapa, Moisés, traga as vestes sacerdotais. Irmão, você não faz nem a ideia de como eram essas vestes sacerdotais no templo lá de Arão e de Moisés. E você não faz a ideia de como essas vestes sacerdotais da glória de Deus. Aleluia. Deus tem uma veste especial. Sabe o que acontece, Elton? Quando você se veste dessas vestes de sacerdote, o diabo ele tem que passar em retirada. Sabe por quê? Essas vestes têm um brilho, essas vestes incomodam todo o inferno. Você tem que causar espanto e terror no inferno, irmão. Quando você passa, as vestes sacerdotais são umas vestes invisíveis aos olhos carnais. Mas o diabo, ele enxerga, ele fala, não dá pra mim não. Esse crente aí, ele é demais, esse crente aí tem fogo. Esse crente tem fogo, essa roupa tem fogo. Aleluia. Moisés, eu quero que você traga as vestes agora. Sabe como que eram essas vestes? Era um éfode. Primeiro colocava uma túnica, o éfode, o manto, a mitra na cabeça, colocava uma coroa sacerdotal, coroa de santidade, sobre a cabeça do sacerdote. Aleluia, você vai entender o mistério, irmão. Um cinturão, e embaixo da borda, a roupa era pesada, irmãos. Pano azul, bordado de ouro. E embaixo, na borda da roupa sacerdotal, sabe o que acontecia? Deus mandou colocar, Moisés, eu quero que você faça um trabalho especial nesta roupa. Embaixo, colocava uma bola, uma romã feita de pano azul, revestida de púrpura. Era uma bola, do lado da bola colocava uma campainha que chamava atenção, igual um sino, Muquito. Do lado dessa campainha, outra romã, uma bola, uma romã em forma de bola de pano de púrpura. Do lado dela, até revestir toda a barra das vestes sacerdotais. E quando o sacerdote ele passava, aquilo causava barulho, blim, 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 blim. Sabe o que foi a ordem de Deus, Hélia? A ordem de Deus para Moisés foi a seguinte: quando o sacerdote passar para sacrificar, para acender, para queimar o holocausto, Moisés, eu quero que ele use a veste sacerdotal, porque vai fazer barulho, eu vou ouvir que há adoração na terra. Aleluias. Isso significa, meu irmão, minha irmã, tem que haver barulho, irmão, para chamar a atenção de Deus. E os sacerdotes ficavam direto com aquela roupa blim, 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 andando para lá e para cá. E Deus lá de cima, opa, está tendo adoração lá embaixo. Está tendo adoração lá embaixo. Eu te pergunto nesta noite, se você é adorador, você poderia fazer um pouquinho de barulho para chamar a atenção dele? Para ele ver que os adoradores não foram embora? Para ele olhar e falar assim, os adoradores já estão lá. Os adoradores estão na terra. Os adoradores estão na terra. Aleluias. Faz barulho aí. Faz barulho aí, sacerdote. Oh, rabachei cantarabanai. O altar pode fazer barulho, o altar. Tem que fazer barulho para Deus ver. Para Deus ver que os adoradores estão aqui na terra. Vai adorando, faça barulho. Faça barulho. Aleluias. Glória a Deus. Opa. Tem adorador na terra. Porque todas as vezes que eu ouvi esse barulho, eu estou vendo que tem adoração. Então, irmão, quem foi que te disse que você tem que ficar calado quando você bota os pés dentro da casa do Senhor?
Se eu fosse você, eu colocava os pés quando começasse o culto e já ia dizendo, glória a Deus, aleluia. Irmão, não conversa comigo não. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. Bendito é o seu nome, bendito seja tu, bendito é o Senhor. Não conversa comigo, irmão, não conversa comigo, glória a Deus, glória a Deus. Toda adoração, todo barulho para Deus. Você está entendendo que tipo de barulho que eu estou falando? Aleluias. E essas vestes Deus tem preparado para você, meu querido e minha querida. Então o segundo passo, né? Primeiro foi a lavagem interna. A lavagem da santificação. Aleluia. Da purificação. Da separação. Quando você se lava por dentro e veste as roupas sacerdotais, você se purifica. Você se santifica. Você não tem tempo para fofoquinha. Você não tem tempo para ficar ouvindo fofoca dos outros. Você não tem tempo para ficar falando mal do irmão. Sabe por quê? Porque você está santificado. Você está separado. Você está guardado, reservado para Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Tem alguém vivo aí, irmãos? Aleluias. Glória a Deus. Ainda precisava, nós lemos ali versículo 7 do capítulo 29. E tomarás o azeite da unção, aleluias, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Moisés, não adianta nada andar de roupa sacerdotal, não adianta nada simplesmente se lavar, para se purificar, para se santificar, se não tiver unção. Pergunta para o teu irmão, tem unção aí, irmão? Aleluia, tem azeite aí? Glória a Deus. Não adianta nada, meu irmão, minha irmã. Não adianta você louvar bonito, não adianta você tocar bonito, você pregar bem. Se não tiver unção, não adianta nada. E Deus fala assim para Moisés, agora eu quero que você unge. Sabe como é que era a unção da cabeça do sacerdote? Era um óleo separado, reservado, diferente. Um óleo grosso. E Davi, ele cita no Salmo 133, ele diz assim, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam união, e será como óleo precioso que desce da cabeça, que desce na barba de Arão, e escorre nas suas vestes. Aleluia! Oh, glória a Deus! Sabe como é que era esse azeite? Esse azeite era separado exclusivamente para ungir um sacerdote. Não era um azeite comum, não. Era um azeite especial, Anderson. Deus, ele reservou um azeite especial para te ungir. Esse azeite não era igual ao azeite que era usado no candelabro, na lamparina. Não. Era um azeite mais grosso, que quando ia se consagrar, quando Moisés espejou, ele era grosso, como se fosse o mel, ele grudava e saiu escorrendo sobre a barba de Arão. Davi citou o 133, depois você lê em casa. E escorreu por sobre as vestes de Arão. Aleluias! E essa unção Deus quer fazer nesta noite sobre a tua vida. E Jesus, o próprio Jesus, ele foi ungido por Deus. Isso quer dizer que nós somos ungidos por Deus também. Para estar completo tem que ser lavado, vestido e com unção. Você está preparado? Atos 10, 38 diz que Deus ungiu Jesus. Em Lucas 4, 18, sabe o que diz? O Espírito do Senhor, Jesus falando, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou para curar os quebrantados. O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu, Jesus falando. E me ungiu, Jesus, ele recebeu uma grande unção de Deus, do Espírito de Deus. Em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, em cada um dos sacerdotes das terras vai ter essa unção. Sabe qual? Eu vou citar um dos serviços do sacerdote na época de Arão. Vou citar um serviço. Sabe qual era a função?
No livro de Levítico, diz, Deus falando assim, olha para Moisés. Moisés, o fogo do altar não pode parar de arder, Moisés. Não pode se apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Você sabe por que Deus falou isso? Sabe por que Deus falou assim para Moisés? No livro de Levítico. Levítico 6:13. Sabe por quê? Porque se apagasse o fogo lá dentro, lá no altar, se o sacerdote deixasse e o fogo se apagar, era 24 horas, irmãos. O fogo tinha que estar ardendo no altar. Se apagasse, sabe o que representava, simbolizava? A glória de Deus não estava sendo bem-vinda na terra. Sabia disso? Então Deus falou assim, olha Moisés, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sabe o que os sacerdotes faziam, meu querido e minha querida? Tinha um que plantava as lenhas, plantava as árvores, tinha um cortador de lenha, tinha uns que carregavam até o altar, podia estar o frio que fosse, 6 horas da manhã, estava indo aquele sacerdote, blim, 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 balançando as suas vestes, né, com aquelas campainhas, blim, 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 e Deus lá de cima, ó, tá tendo adoração, aleluia, glória a Deus. 6 horas, sabe o que eles faziam? O fogo ardia a noite toda no altar. O altar era uma mesa de pedra, dentro do tabernáculo. Então ardia, queimava a noite toda o holocausto. De manhã eles tiravam aquelas cinzas, levavam para longe da congregação. E aqueles que carregavam a lenha, colocavam de novo naquelas brasas. Tinha aqueles que ficavam assoprando, assoprando, pegavam o fogo. Quando era 6 horas da noite de novo, GG, eles voltavam, reabastecia. 6 horas da manhã, esse era o trabalho incessantemente, irmãos. O fogo não pode se apagar, foi ordem de Deus. Eu quero que você pergunte para tua irmã, para teu irmão, se você é sacerdote. Fala assim, você se lavou? Você já se vestiu das vestes? Você já foi ungido por Deus? Agora eu te pergunto, o fogo se apagou? Fala bem alto para ele ou para ela, e o fogo? Cadê o fogo? Cruze os braços e fala assim, e o fogo? Tem que ter fogo, irmão. Tem que ter fogo, tem que ter fogo. Tem que ter fogo, o fogo jamais pode se apagar. Crente que não tem fogo, tem alguma coisa de errado com ele. O crente, o fogo tem que acompanhar o crente. Aleluias. Sabe o que significa? Falta de fogo. Falta de fogo. Falta de unção. Poxa. Falta de se lavar. E falta de se vestir as vestes sacerdotais. Sabe por quê? Para se vestir tem que estar bem limpo. Para ser ungido tem que estar vestido e limpo. Então são regras, são etapas na vida do crente. Se o crente não tiver de acordo com essas 3 coisas, esses 3 estágios, isso significa que a presença de Deus não é bem-vinda aqui na terra. Crente tem que ter fogo. Crente tem que fazer barulho. Crente tem que ter fé, tem que ter unção, tem que ter autoridade, tem que ter ousadia. Tem que ter autoridade, ousadia. Tem que ter perseverança, tem que ter adoração constante. Tem que ter exaltação ao nome do Senhor constante. Eu te pergunto, será que você tem feito isso? Fica em pé no teu lugar, aleluia. Glórias a Deus. Eu quero fazer uma pergunta só para os sacerdotes e as sacerdotisas agora. Feche seus olhos. Como é que tu tem andado? Como é que você tem adorado a Deus? Como você tem sido? Sabe o que diz? Não somente nessa história de Pedro, no livro de Pedro, mas em Apocalipse 1, versículo 6, diz que nós somos sacerdotes escolhidos. Sacerdotes escolhidos a dedo.
Então Satanás ele tem que sair em retirada. Sabe por quê? Você é sacerdote, meu irmão. Você é sacerdotisa, minha querida. Começa a tomar posse. Toma posse, toma posse. Vai tomando posse, vai tomando posse. Eu quero que você tome posse nesta noite. Eu quero que você tome posse. Vai sentindo a presença dele aí. Vai dando glória a Deus aí. Vai dando glória a Deus aí. Faça barulho, faça barulho, faça barulho. Tem que fazer barulho, tem que fazer barulho. Faça barulho, sacerdote. Faça barulho, sacerdote. Faça barulho, sacerdote. Faça barulho, sacerdote. Faça barulho, faça barulho. Faça barulho, faça barulho, faça barulho. Faça barulho, faça barulho, faça barulho, faça barulho, faça barulho. Tem que fazer barulho, sacerdote. Tem que fazer barulho, tem que fazer barulho. Faça barulho, cadê o fogo? Onde está o fogo? Onde está o fogo? Ei, sacerdote, onde está o fogo? Onde está o fogo? Oh, xaramandagaxê, managás. Faça barulho, faça um sinal aí para Deus. Faça, faça, faça. Oh, aleluias. Deus, ele já te ungiu. Ele já te ungiu com um óleo precioso, um óleo que desce, um óleo que desce, um óleo precioso, um óleo que gruda. Aleluia, a unção já foi feita. Deus já te ungiu, meu querido. Deus já te ungiu. Deus já te ungiu. Eu quero te chamar para você vir aqui na frente. Você que sentiu no coração de vir aqui na frente, vem aqui na frente, aleluia. Ei, sacerdote, você que é sacerdote, você que é sacerdotisa, vem aqui na frente. Só você e Deus sabe como é que você está por dentro. Aleluia. Você tem que fazer barulho para chamar a atenção de Deus. Ó, tem adoração lá na terra. Ó, tem fogo no altar, tem fogo. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Neste lugar tem fogo. Tem que haver fogo. Aleluia. Você sacerdote, sacerdotisa, vem aqui na frente. Você é representante de Deus aqui na terra, meu querido. Venha de olhos fechados aqui na frente. Aleluia. Eu quero que o ministério de louvor também fique aqui na frente. Aleluia. Fica aqui na frente o ministério de louvor. Você é sacerdote. Esqueça que você é levita, que você é obreiro. Você é sacerdote. Aleluia. O sacerdócio real. A nação escolhida, o povo eleito. Você é o povo eleito, a nação escolhida, o sacerdócio real. Oh, Rabaxemanagaia de Cantorai. Oh, aleluias. Faz barulho aí. Faz barulho aí. Faz barulho aí. Faz barulho aí, sacerdote, sacerdote. Faça barulho, chama a atenção dele, sacerdote. Ei, sacerdote, ei, sacerdotisa. Ei, xaramandagaxô, ramanagaço. Lemandagaxu, mandaganagaço. Faz barulho aí. 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 Renova, Senhor, renova, renova, renova. Renova, renova, Senhor. Renova, renovo, renovo, renovo. Renova ele, Senhor. Renova, 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 renova ele. Renova, 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 renova. Ei, sacerdote, você foi escolhido. Você foi escolhido. Você foi escolhido. Você foi escolhido. Você é escolhido. Oh, xarabadagaxê, mandagaxô. Ramandagaxê, mandarabadagaxê. Ele arabadagaxô, mandaga. Faz barulho aí. Toca, Senhor, toca, toca. Renova, 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 renova. Chupa, renova. Chicantarabadagaxô, mandagai. Renova, 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 renova. E canta, pequena, rabana, renova, Senhor. Renova, renova. Olha o sacerdote aí. Olha o sacerdote, olha o sacerdote, sacerdote, sacerdote. Renova ele, Senhor. Renova, renova. Olha, crente, faz barulho aí para chamar a atenção de Deus. Faz barulho para chamar a atenção de Deus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor.
Ei, sacerdote! Ei, sacerdote! Chama a atenção de Deus neste momento, sacerdote. Deixa a decante, a tua baixou decante. Renova o sacerdote. Renova o sacerdote. A ação já foi feita. Jesus te ungiu. Jesus te ungiu. Você é sacerdote ungido. Ninguém pode te tocar. Ninguém pode te tocar. Quando você passa com as suas vestes sacerdotais, o diabo corre. O diabo corre. O diabo corre. Quando você passa, o diabo tem que correr. Aleluias.